Irmãos, abrindo nossas Bíblias em João, capítulo 3. A partir do versículo 1 aqui, irmãos, Jesus ele instrui Nicodemos e nos passa uma lição muito importante, irmãos, acerca disso. Ele instrui Nicodemos e instrui cada um de nós nos dias de hoje, através da sua palavra, né, irmãos? E do que ele falou para Nicodemos, serve para mim, serve para cada um dos irmãos e serve para todos aqueles que hão de crer na palavra dele, para poder alcançar a salvação, irmãos, alcançar a libertação, perseverar na caminhada. Nós precisamos desse ensinamento aqui. É fundamental para cada um de nós. Aqui, João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, irmãos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de quem, irmãos? Do Espírito. Então aqui, irmãos, Jesus ele mostra para Nicodemos que tudo o que ele tinha não era suficiente para ele nascer do Espírito, não era suficiente nem para ele ver o reino de Deus e nem para entrar nele. Então o que ele estava vendo ali, irmãos, eram somente apenas sinais. Então ele viu ali os sinais que Jesus fazia e ele sabia, segundo a lei mesmo dizia, que para a pessoa fazer sinais, para a pessoa fazer essas coisas, tinha que ser de Deus. Porque se não fosse de Deus, nem saúde tinha. Se não fosse de Deus, não era um bem-aventurado nessa terra, irmãos. Então, se o homem ele fizesse sinais, prodígios, maravilhas, era um sinal de que ele era um homem de Deus. E ali Jesus ele fez os sinais e ele viu aqueles sinais e ele entendeu. Não, esse aí é de Deus, porque ele faz sinais. E Jesus fala assim, ó, quem não é nascido do Espírito não pode ver. Como que você está vendo? Você não está vendo a mim. Você não está enxergando o reino de Deus, você não está enxergando o poder de Deus. Você está enxergando somente sinais. E ele fala... O vento sopra, né? Versículo 8. Onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, assim, irmãos, cada um de nós, a mostra bem clara que a pessoa é nascida do Espírito, que a pessoa é gerada por essa palavra, é quando ela abre mão da própria vida, é quando ela abre mão do próprio conhecimento, é quando ela deixa de confiar em si mesma, ela deixa de confiar naquilo que ela entende por certo, e ela passa a ser conduzida, irmãos, unicamente pelo Espírito Santo. E as coisas começam a acontecer e muitas vezes nem ela entende como aconteceu. Muitas vezes ela planeja algo e o negócio sai diferente. E ela dá glória a Deus que saiu diferente porque não era a vontade de Deus. E as coisas saíram como Ele queria. Cada um de nós, irmãos, colocamos nossas vidas diante de Jesus. Nós colocamos a nossa vida, colocamos nosso casamento, nós colocamos a nossa vida profissional, nós colocamos tudo diante de Jesus. E Ele vai cuidar de cada área de nossas vidas, irmãos. E nós vamos ter que confiar unicamente nele, quando ele estiver operando nisso. E ele vai operar, irmãos. E ele vai cuidar de cada um de nós. Mas as coisas vão dar errado quando? As coisas vão dar errado quando nós nos metemos naquilo que ele está fazendo, irmãos. E muitas vezes é assim. Muitas vezes nós pedimos algo e ele está ali trabalhando em nossas vidas para que venha sair como tem que sair. E a gente vai lá e, não, mas eu não quero assim. Eu não quero dessa forma. Eu quero que seja assim. E aí o negócio não dá certo, irmãos. O negócio dá errado. Então quando as coisas derem errado na minha vida, quando derem errado na vida dos irmãos, pode ter certeza. Nós metemos, né, a mão onde não era para colocarmos. Nós demos pitaco onde não era para dar. Nós fizemos o que não era para ser feito. E aí Jesus ele fala para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário nascer da água, do Espírito. É necessário ser conduzido por um Espírito Santo. E aí diz aqui, ó, versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, o mundo está condenado por não crer em Jesus. O mundo está condenado por não receber a salvação. O mundo está condenado por não receber a libertação. O mundo está condenado por andar segundo o curso do mundo e não querer andar segundo o Espírito Santo. É por não crer na palavra da verdade, é por não querer mudar a sua vida. Por isso que o mundo está condenado. O mundo não está condenado porque Moisés deu a lei, o mundo não está condenado porque Jeová fez a obra no Antigo Testamento. Não, hoje o mundo está condenado porque não crê em Jesus. Porque a salvação chegou. A salvação chegou. Não existe nada maior que Jesus. Não existe nada maior que o Pai. Então o Pai enviou a salvação, enviou a sua palavra, enviou a libertação. E por que as pessoas não querem a salvação? Por que as pessoas não querem a libertação? Porque confiam em si mesma. Porque as pessoas querem andar segundo o curso do mundo, porque o curso do mundo agrada a carne. Diz aqui, irmãos, versículo 19. E a condenação é esta. Então, aqui Jesus vem dizendo, o que é a condenação? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o que, irmãos? Mas, porque todo aquele que faz o mal, aborrece, rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, a luz tudo manifesta. Jesus, quando ele vem, irmãos, ele vem manifestando o erro, vem manifestando o engano, ele vem manifestando em que os homens estavam presos. Ele vem manifestando. Então a palavra é bem clara, irmãos. A palavra vem manifestando o erro na vida do ser humano. Ela nunca vem condenando ninguém. Por quê? Porque o homem já está numa condenação tremenda. O homem já está morto em ofensa e pecado. Não tem como Jesus vir matar quem está morto, irmãos. Não tem como ele condenar quem já está condenado. Ele veio salvando, ele veio libertando. É como a pessoa está lá, irmãos. Está lá morrendo afogada lá no mar. Você vai lá para terminar de matar a pessoa, irmãos? Precisa, ela vai morrer. Se ela está se afogando, ela vai morrer. Se ninguém salvar, ela vai morrer. Aí você vai lá salvar ela. Se você não tomar cuidado, ela arrasta você para o fundo junto com ela e te mata junto. Jesus, quando ele veio ao mundo, foi dessa forma. Ele veio para resgatar, ele veio para salvar, ele veio trazendo libertação, salvação. Quiseram mandar ele para o inferno, irmãos. Não foi assim? A morte não tentou segurar Jesus lá? Ela conseguiu? Não. Por quê, irmãos? Porque os homens foram lá ajudar ele? Não. É porque ele foi obediente até a morte. E quando ele morreu, ele ressuscitou, irmãos. A morte teve ânsia, a morte não conseguiu segurar ele lá. A morte foi obrigada a liberar ele. Por quê? Porque não pôde segurar, não tinha força para segurar ele. A santidade dele era muito grande, a obediência dele era grande. E a palavra vem nos ensinando a isso. A palavra vem nos ensinando, olha, deixe de confiar em você, confia em mim, confia no Espírito Santo. Deixa de acreditar no que o mundo prega e acredita no que Jesus ensinou. Porque as palavras de Jesus são as palavras do Pai. Jesus trouxe a palavra do Pai para cada um de nós. Então, o mundo, ele prega em todo momento, irmãos. O mundo, ele tem ensinamentos. Ensinamentos, muitos ensinamentos. O mundo tem doutrinas. E quando eu falo mundo, se estende ao sistema religioso que está no engano. Todo o sistema religioso que está no engano. Está junto com o mundo, indo para o mesmo caminho. Passos largos, irmãos. Passos largos para o inferno. Para o lago de fogo. O mundo inteiro. Agora, a pessoa quer a verdade? Então, adequa a sua vida ao Novo Testamento, ao Evangelho, às palavras de Jesus. Começa a mudar a sua vida. Isso se chama arrependimento, irmãos. Arrependimento. Quando a pessoa entende que ela tem que se arrepender, quando ela entende que a vida dela não presta, quando ela entende que a conduta dela não presta diante de Jesus, não serve, não dá certo. Eu tenho que mudar a minha conduta, eu tenho que mudar o rumo da minha vida, está errado. A partir daí, Jesus começa a operar. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não é assim, irmãos? Se você estiver no meio de uma ventania lá, e não tiver referência nenhuma, não tiver uma árvore agitada para um lado, não tiver aquelas fitinhas de rabiola de pipa no fio, não tiver nada para te mostrar a direção do vento, você não sabe para que lado que ele está. Mas ele sopra, você sente, você escuta ele soprar. Você sabe que o vento está ali, mas você não sabe a direção dele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os irmãos têm certeza do que vai acontecer com vocês amanhã? Cada um dos irmãos, eu tenho plano para amanhã cedo, os irmãos também têm, cada um dos irmãos tem. Se eu perguntar, o que você vai fazer amanhã cedo? Todos sabem o que vai fazer amanhã cedo. Aí eu pergunto para os irmãos, é certeza? É certeza? Irmão, se perguntar no mundo, muitos vão dizer assim, ninguém vai me impedir de fazer o que eu quero. Amanhã eu vou fazer, pronto, acabou. Não é assim? É dessa forma. Por quê, irmãos? Porque eles não são conduzidos pelo Espírito Santo. Então conosco é diferente. Eu sei o que eu vou fazer amanhã, mas se for para não ser, não vai ser. E se não acontecer como eu quero, eu tenho que dar glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque não sou eu mais que conduz a minha vida. Não é mais o diabo que conduz a minha vida, agora é Jesus. Então o Espírito Santo tem que conduzir a minha vida. O Espírito Santo tem que conduzir os meus pensamentos,
O Espírito Santo tem que conduzir, irmãos, tem que conduzir cada um de nós. E nós temos que estar alegres por isso, irmãos. Então a condenação é essa. A luz, ela veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal, aborrece, rejeita a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso é uma realidade. Lá em Eclesiastes, irmão, vamos lá. Lê um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 11, irmãos. E a pessoa, para entender isso, irmãos, ela não precisa ser espiritual. A pessoa, para entender isso, a pessoa, para entender que as coisas não devem acontecer como ela quer, não precisa ser espiritual, não, irmãos. Qualquer um do mundo sabe. Qualquer um do mundo sabe que existe um Deus. Sabe, irmãos? Sabe que existe um Deus. Sabe que existe um poder além dos homens. Mas eles resistem. Eles resistem. E eles ainda falam assim, ninguém me critica, não. Ninguém me questiona, não. As pessoas falam assim, religião não se discute. Não é assim, irmãos? O que eles querem dizer? Não vem falar de Deus para mim, não. Deixa eu andar conforme eu quero. Deixa eu quieto. Deixa eu andar quieto aqui. Não vem mexer comigo, não. Não é isso? É isso que eles estão dizendo. Mas, irmãos, Salomão era um homem carnal. Salomão não era espiritual. Salomão, ele não tinha Espírito Santo. Salomão, ele viveu atolado no pecado. No pecado. Ele recebeu sabedoria terrena para cuidar de coisas terrenas. Terrenas. Aqui diz, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então ele fala assim, Salomão, ele sabia que existia um poder além da força do homem. Aí ele fala assim, ele observava as coisas com a sabedoria terrena dele, ele observava o vento, ele observava as coisas que aconteciam, ele observava, irmãos, tudo concernente a essa vida. E ele tirava lição dali e instruía nisso. Então essa instrução é em cima do que Salomão observou. Ele observava os homens andando segundo as próprias vontades, segundo os próprios desejos, dando errado a vida deles, então ele tira uma lição. Aí ele diz aqui, versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É a mesma lição para nós. Imagine que você semeia lá, você vai plantar alguma coisa, você joga 3 sementinhas ali. 3 sementinhas. Você sabe qual delas que vai vingar, irmãos? Você não sabe qual vai vingar. Pode vingar uma, pode vingar 2, pode vingar as 3. Quando você planta milho lá, você joga lá, não é isso? 3 sementinhas ali de milho. Às vezes brota 3 junto ali, não é? Às vezes não brota nenhuma, pode acontecer. Então, o que sabe o homem, irmãos? O que o homem sabe? Mas o homem se gloria de muitas coisas. O homem acha que ele domina as coisas. Não, eu domino essa área. Eu domino isso, eu domino aquilo. Não, isso aqui eu resolvo. Isso aqui eu resolvo muito fácil. Não, isso aqui eu não sou enganado nisso. Jamais vou ser enganado nisso, porque eu entendo disso. Não é assim? Não, da minha vida cuido eu. Não é assim, irmãos? É, da minha vida cuido eu. Cuida onde, irmãos? Quem consegue no mundo, sem Jesus, cuidar da vida? Ninguém consegue cuidar da vida. Eu consigo cuidar da minha vida em Cristo, colocando a minha vida diante dele. Aí tudo bem. Aí ele conduzindo a minha vida, eu cuido dela maravilhosamente, vai dar tudo certo. Pelo poder dele, não pelo meu. Mas o homem, irmãos, sem Jesus, consegue o quê? Não consegue nada. Aí diz aqui, versículo 7, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o quê, irmãos? Ver o sol é muito bom, né, irmãos? É bom, não é? Você vê uma luz, você vê o sol, é muito bom. Versículo 8. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser quantos, irmãos? Muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, ele fala, olha, ele via os homens ali, os homens viviam muitos anos e viviam felizes, né, com tudo que acontecia de bom na vida da pessoa. E a pessoa ela é agradecida pelas coisas boas que acontecem. E a impressão que dá, se você vê uma pessoa feliz o tempo todo, é que só acontece coisas boas na vida dela. Mas não é assim. Na vida de ninguém é assim, irmãos. Se você pegar a pessoa mais alegre que tem, né, a pessoa que vive sorrindo, a pessoa que vive contente, pode ter certeza que no decorrer da vida dela, muitas coisas ruins aconteceu. Então ele está dizendo, é tudo vaidade isso daí. É tudo vaidade. A pessoa se preocupar, a pessoa ficar entristecida com as coisas ruins que acontecem, é vaidade. E a pessoa também se alegrar com tudo, é vaidade. Para ele, irmãos, tudo é vaidade. Para Salomão, nada passava de vaidade. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Salomão ele enxergava assim. Ele enxergava um animal correndo no campo, enxergava uma criança andando e crescendo, e ele achava, olha, é tudo a mesma coisa. Quem garante que um vai para baixo, outro vai para cima? Quem garante que... Não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa.
Ele via a pessoa contente a vida toda e via a pessoa triste a vida toda. E chegava no fim da vida, ambas morriam. Ambas morriam. Então foi tudo vaidade. Ele via pessoas, ele mesmo, ele se colocava como exemplo. Eu tudo tive, tudo que meus olhos contemplaram, eu tive. Tive mulheres, tive dinheiro, tive glória, vesti as melhores roupas. Tudo não passou de vaidade. Aí ele via aquele sem nada. E ele sabia que o destino dele era o mesmo, daquele um. Então ele fala, é tudo vaidade, nada passa de vaidade, é tudo vaidade. Então, irmãos, Salomão, com toda a falta de entendimento que ele tinha, sem o Espírito Santo, sem a sabedoria de Deus verdadeiro, né, irmãos, do Deus verdadeiro, ele entendia muitas coisas. Muitas coisas. O homem no mundo não é diferente não, irmãos. Os homens sem Cristo, eles entendem muitas coisas, mas eles não querem tomar posição. Por que eles não vêm para a luz? Porque eles sabem que as obras deles não prestam, irmãos. Eles sabem que o que eles fazem não é certo. Ou o que eles deixam de fazer está errado. Eles sabem disso. Então nós, irmãos, nós como cristãos, nós não podemos nos enganar, irmãos. Não podemos. Sabe por quê, irmãos? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. O muito falar acaba incentivando pessoas a seguir para o mesmo caminho. Hoje, o que se prega, irmãos, o que o mundo prega, o que se fala é contra a igreja, irmãos. É isso, está na moda isso daí. Está na moda isso daí. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele é sujo e ele não quer que as pessoas sigam após Jesus. E só tem uma forma de seguir após Jesus. Sabe qual é, irmãos? Sabe qual é a forma de seguir após Jesus? É fazer parte da igreja de Cristo. É a única forma. Não tem outra forma. A única forma de seguir após Jesus é fazer parte da igreja de Cristo. Qual é a igreja de Cristo? É aquela que vive a sua palavra. É aquela que foge da corrupção. É aquela que realmente é constituída de homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres que abriram mão da sua própria vida. Que não querem mais a corrupção do mundo. Que não querem mais a glória desse mundo. Que não quer mais a sabedoria de baixo. Quer a sabedoria do alto. Quer a paz do alto. Não quer mais a paz do mundo. Homens e mulheres que já aprenderam, irmãos. Aprenderam que o Antigo Testamento vai ser como uma pequena luz. Uma pequena luz, irmãos. Por quê? Porque a palavra dos profetas é como uma pequena luz que iluminou em lugar escuro. Então o Antigo Testamento é escuro. O Antigo Testamento é trevas. As pessoas já entenderam isso. Então essas daí querem algo sério. Quem quer algo sério vem para a luz. Vem para a luz. Então a pessoa ela vem para o Novo Testamento querendo dar o dízimo. Não é, irmãos? Irmãos, está perdida. Está perdida porque o Novo Testamento não aceita isso. Não é que a pessoa não deve dar, é porque não aceita mesmo. Não aceita mesmo. O Novo Testamento não aceita isso. Jesus não aceita ser colocado em prova. Ele não aceita que o homem faça primeiro para cobrar dele. Ele não aceita isso. Então quem vem para o Novo Testamento tem que vir não amante de si mesmo, não achando que está justificado pelas suas obras. Não. Tem que vir para o Novo Testamento sabendo que é um pobre, miserável e que precisa de Jesus. E que nada que ele fizer vai conquistar nada. Ele vai depender da graça de Deus, vai depender do poder de Deus, da fé que vem por Jesus. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Não entendem. Não entendem. Elas querem trazer trevas para o Novo Testamento. Não consegue, irmãos. Não tem como isso daí. O Novo Testamento é incorruptível. Ele não se corrompe. Então, o homem e a mulher que entende isso daí, irmãos, vai buscar comunhão com aqueles que têm a mesma fé. Vai buscar comunhão com aqueles que querem algo verdadeiro com Jesus. E vão seguir adiante, irmãos. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Hebreus, capítulo 4. O versículo 1, irmãos. Aqui ele fala de 2 repousos, irmãos. 2 repousos. Um que foi prometido ao povo lá no Antigo Testamento. O povo foi tirado do Egito. Foi prometido um repouso para eles. Mas que eles não entrariam no repouso, não. Por quê? Porque eles foram desobedientes, irmãos. Qual era esse repouso? Era a terra prometida lá. Então eles não entrariam nesse repouso, não. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Mas existe também profecias de um outro repouso. Esse repouso aí, irmãos, viria através de Jesus. Então o povo esperava por aquele repouso lá, que era prometido também no Antigo Testamento, e não alcançaram, né? E aí diz aqui, ó, versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com o quê, irmãos? Com a fé naqueles que ouviram. A fé veio através de quem, irmãos? Jesus. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de toda a sua obra no 7º dia. Então, em certo lugar, né, irmãos? Então, quando o autor aqui fala, né, em certo lugar está escrito, tá, irmãos, está merecendo ou desmerecendo esse lugar, irmãos? Está dizendo, ó, em certo lugar lá, ó, lá, em algum lugar lá, ó, está dizendo isso, né?
Está dizendo isso. Versículo 5, ó. E outra vez nesse lugar, quer dizer, nesse mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então quer dizer, se aquele repouso lá que foi prometido e que os homens não entrariam por conta da desobediência, se aquele repouso lá fosse o repouso verdadeiro, não teria promessa de um outro repouso. Versículo 9, portanto resta ainda um repouso para quem, irmãos? Para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o que, irmãos? Olha que coisa, irmãos. Então, quando falamos de palavra, irmãos, quando falamos da palavra, que ela é viva e eficaz, nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do Pai, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do poder do céu, irmãos, poder do alto. Então, aquilo que nós recebemos de Jesus é apto. Então, Jesus, ele sabe o que está no nosso coração, nos nossos pensamentos, o que nós estamos planejando, irmãos, para a nossa vida. Ele sabe qual é o nosso interesse, o que nós esperamos dele, o que nós queremos para a nossa vida. Porque todos nós estamos aqui hoje, todos nós estamos. Mas e aí? Na mente de cada um de nós, o que está se passando? O que verdadeiramente, irmãos, o que verdadeiramente nós queremos para a nossa vida? Nós queremos um dia morar com Deus? Lado a lado, junto com Ele lá? Nós queremos passar a eternidade com Jesus? Ou no fundo, irmãos, no fundo, lá no fundinho do nosso coração, lá no cantinho, lá no fundinho lá, existe um desejo de usufruir das coisas dessa vida, irmãos. E lá no fundinho lá existe uma esperança de que Jesus vai operar nessa causa. O que se chama isso, irmãos? Falso entendimento. Falso entendimento. Isso aí é uma gotinha de falso entendimento que está lá. Isso aí tem que sair, irmãos. Isso aí tem que sair. Tem que sair. Por quê, irmãos? Porque esse mundo passa e as suas concupiscências, quer dizer, as suas vontades. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para quando, irmãos? Para sempre. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, nós somos nascidos do Espírito. E a palavra, ela vai discernir cada um de nós. O que ela vai enxergar em cada um de nós? O desejo de servir a Jesus. O desejo de servir a Jesus. Ah, mas muitas vezes bate uns desejos na minha mente. Por isso que existe a oração. Por isso que nós podemos nos achegar a Deus e confessar a Ele os nossos pecados, irmãos. Podemos confessar a Ele as nossas falhas. Podemos confessar a Ele os nossos pensamentos. E quando nós nos dirigimos a Ele e confessamos isso, Ele sabe. Ele sabe se há uma tristeza em nós que pode gerar o arrependimento, ou se há uma tristeza em nós por estar servindo a Ele, irmãos. Então a palavra, Jesus tem essa capacidade. Ele sabe quando nós estamos tristes. Se nós estamos tristes porque não estamos conseguindo vencer a nossa natureza humana, isso é muito bom porque vai gerar arrependimento em nós. Ou se nós estamos tristes porque estamos sendo obrigados a seguir após Ele. Não é, irmãos? Isso não é, irmãos. Isso é uma mentira. Isso é uma enganação do diabo, né? Uma enganação. Então nós temos que estar atentos, irmãos, a essas coisas. Ele sabe muito bem se nós temos a Ele unicamente como Senhor, nosso Senhor e Salvador, ou se nós ainda idolatramos coisas, pessoas, tudo isso. Então Ele sabe, irmãos, Ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu não fico sem isso, não é, irmãos? Eu sem isso não sou nada. Já ouviram isso, irmãos? Eu sem isso, eu não sou nada. Eu sem fulano, sem ciclano, sem beltrano, eu não sou ninguém. Não é? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos que rejeitar, aquilo que nós temos que abrir mão, aquilo que nós temos que lutar contra, irmãos. Lutar contra. Aí, ó, diz aqui, ó, versículo 13, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, o nosso negócio é com Jesus. O tratamento é com Ele. Irmãos, não é com o maligno, não é com pessoas, não é com ninguém desse mundo, não é, irmãos. Nós vamos acertar contas, é com Ele. É com Jesus. O que nós fazemos é para Jesus. O que nós deixamos de fazer, irmãos, é com Ele que nós vamos acertar as contas. Por quê? Porque é Ele que nos conduz, Ele que cuida da nossa vida.
Então nós colocamos a nossa vida diante dele. O que nós confessamos, irmãos, lá atrás, lá no passado, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos batizamos, quando nós entendemos que ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nós assumimos um compromisso muito importante, irmãos. Muito importante. Nós entramos numa batalha espiritual. E ali ele nos alistou para a guerra e nos deu armas espirituais para poder vencermos essas coisas. Então vão vir, a batalha está aí. Vão vir muitas coisas contra nós. Muitas coisas. E nós temos que estar prontos, irmãos, a cada dia. Prontos para confessar Jesus. Versículo 14, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós temos certeza, irmãos, que ele penetrou nos céus. Por que ele penetrou nos céus? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então ele está lá, irmãos, está lá. Intercede por nós, ó. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Em que tempo, irmãos? Num tempo oportuno. Então entendam que não é no dia que a gente quer, não é na hora que a gente quer, não é como a gente quer. É no tempo dele, conforme a vontade dele, é como ele vê que é certo. Isso é andar, irmãos, segundo o Espírito. Então, nós não temos que buscar entender a direção do vento. Nós temos que saber que ele existe e ele vai nos conduzir, assim como o Espírito Santo. Vai nos conduzir, irmãos, conduzir nossas vidas. E as coisas vão dar certo e nós temos que confiar. Confiar que tudo vai dar certo. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, de pecado, irmãos. Isso aqui são os sacerdotes do Antigo Testamento, né, irmãos? E aí diz aqui, versículo 3, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então Arão foi um deles, né? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que ele temia, irmãos? Então Jesus, ele falou, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Não é isso, irmãos? Contudo seja feita a minha vontade. Foi isso que ele falou, irmãos? Não. Contudo seja feita a sua vontade. Aí eu pergunto para os irmãos, ele passou por aquele processo? Ele foi para a cruz? Ou o Pai livrou ele da cruz? Foi para a cruz. Ele foi para a cruz. Mas a palavra fala que ele foi ouvido quanto ao que temia. Então eu pergunto para os irmãos, ele temia ir para a cruz? Ele temia ir para a cruz? Não, na verdade não. Ele não temia ir para a cruz. Ele está passando por algo, irmãos, que ele nunca tinha passado. Algo terrível ali ia acontecer. Ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. Ele foi chamado para quê, irmãos? Foi chamado para isso. Para isso eu vim ao mundo. Então ele veio ao mundo com esse propósito. Ele sabia o que ia acontecer, tanto que ele já tinha falado para os discípulos como ia acontecer. Ele sabia que ele ia ser entregue na mão daqueles que iam mandar ele para lá e pronto, acabou, irmãos. E ele passou por aquilo, mas ele foi ouvido quanto ao que temia. Então, ele e o pai estavam no mesmo entendimento ali. Então ele estava ali em obediência ao pai. Ele sabia que ele podia confiar, irmãos. Sabia que ele podia confiar. E o pai ajudou ele, e ele venceu. E assim também, irmãos, é cada um de nós. Quando nós tivermos que passar por uma situação, não peça para, me livre disso que eu não posso suportar. Não é assim, irmãos, que as pessoas falam? Senhor, me livre disso aí porque eu não posso suportar, não. Eu não estou pronto, não. Não estou preparado, não. Irmãos, essa conversa não é daquele, irmãos, que é guiado pelo Espírito. Essa conversa não é daquele que confia unicamente no poder de Deus. Senhor, me livra disso porque eu não posso suportar, não estou preparado para isso, não. O que isso quer dizer? Senhor, eu confio em mim, eu sei que eu sou capacitado, mas nesse momento eu acho que eu não estou pronto não, então me livra disso aí, porque eu também não confio no Senhor. É isso que está dizendo, irmãos. Eu não confio o suficiente no Senhor, então me livra disso para eu não desistir, para eu não te abandonar, para eu não seguir segundo o curso do mundo, me livra. Essa conversa não é de cristão, irmãos. Senhor, me ajuda a suportar. Senhor, derrama a sua graça sobre a minha vida. Senhor, eu quero passar por tudo que for do seu agrado. Enfrenta a luta, irmãos, enfrenta a batalha, enfrenta a dificuldade. Confie em Jesus. Se nós cremos que ele ressuscitou dos mortos, se nós cremos que ele penetrou nos céus, se nós cremos que ele é um sumo sacerdote que é diferente do Antigo Testamento, onde tinha os sacerdotes lá, que eram pecadores, tinham que oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelos deles também.
E eles eram ali intercessores entre o povo ali e Deus, irmãos. E eles eram uma ligação, era uma ponte ali. Então, tipo, eu pequei contra Deus, eu vou dar um cabrito ali, vou dar um cordeiro e pronto, e tá tudo certo. E esse sacerdote ia lá, degolava ali, matava o bicho e tava tudo certo ali, irmãos. E o pecado estava perdoado. Com Jesus é diferente. Jesus não manda ninguém matar bicho, não. Jesus foi lá e ele próprio se fez maldito por cada um de nós, irmãos. Se fez maldito para ninguém poder chegar a nenhum de nós e falar assim, você é maldito. Ninguém, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que possa chegar e falar assim, você é um maldito, você está condenado, você não tem salvação. Não existe isso daí, irmãos. Porque Jesus já se fez maldição por nós. Ele já pagou o preço. Ele penetrou nos céus e ele vive para interceder por nós. Ele é um verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro bispo. Ele é aquele que nos socorre em tudo. Então, se ele me socorre em tudo, se eu creio nisso, eu vou temer o quê, irmãos? Eu vou temer a homens? Eu vou temer ao maligno? Eu vou temer o quê, irmãos? O que eu vou temer? Eu não tenho que temer. Se eu estiver enfraquecido, ele vai me levantar. Se a minha fé estiver abalada, ele é o autor e consumador da fé. Imagine você poder recorrer àquele, irmãos, aquele que trouxe a fé, aquele que criou, aquele que fez, aquele que tudo fez. Você poder recorrer àquele que já venceu. Nós não estamos falando com o pecador, nós estamos falando com Deus que venceu todas as coisas. Um Deus que passou, que se sujeitou, irmãos, a passar pelo que nós passamos. Ele enfrentou a fome, ele enfrentou o frio, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou tudo, irmãos. Ele enfrentou a morte, ele venceu. Ele venceu. E nós vamos temer o quê? Não tem o que temer. Não temos o quê, irmãos? Só que a palavra, o Novo Testamento, ele vem nos instruindo, ele vem nos alertando, irmãos. Ele vem nos instruindo a seguir adiante. Aqui em Lucas capítulo 15, irmãos. Aqui é a parábola do filho pródigo, irmãos. Aqui essa parábola do filho pródigo, irmãos, ela mostra bem a conduta de um pai verdadeiro, irmãos. Muita gente olha aqui somente para o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele foi embora, ele se arrependeu, né? Só que as pessoas não conseguem entender a conduta do pai. Irmãos, a conduta desse pai é a conduta do nosso Deus, é a conduta do nosso Senhor. Então, para a gente ter uma dimensão do que o poder dele é capaz, irmãos, essa parábola aqui nos mostra. Versículo 11, né? Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, olha só, irmãos, ele caiu em si. Irmãos, esse homem aqui, esse rapaz, ele pecou bastante? Pecou? Ele pegou aquilo que o pai deu a ele, a herança dele, ele desperdiçou? Desperdiçou tudo. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? Versículo 17, ó. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E foi o seu filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhes disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijar-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi o quê, irmãos? Achado. Então esse jovem aqui, ele saiu, irmãos. Ele desperdiçou toda a herança dele. Ele pecou, ele errou, ele fez tudo que não devia. E ele desperdiçou tudo. Mas uma hora ele caiu em si. Então, o poder de Deus, irmãos, ele é grande. Ainda que a pessoa, ela se perca, ainda que a pessoa se afaste, ainda que a pessoa vá embora, se ela tiver, irmãos, a semente dentro dela, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos. Essa semente pode frutificar. E uma hora ela cair em si. E falar: meu Deus, eu conheço o Deus verdadeiro. Eu sei que há a ressurreição dos mortos. Eu sei que é necessário o arrependimento. Eu sei que é necessário seguir após Jesus. Eu sei que é necessário pertencer à igreja verdadeira. E aí, quando a pessoa ela volta, irmãos, como ela é recebida por Jesus? Ela é recebida de braços abertos. O que o pai faz? A primeira coisa, ele vai lá, irmãos, já quer se alegrar, quer já comunicar todo mundo. Ele já coloca o anel no dedo, é um compromisso, né, irmãos? Já coloca o compromisso ali já. Ele já coloca sandália nos pés, já calça o entendimento da pessoa, já coloca vestes ali. Não é assim? Se alegra com todo mundo e não olha para o desperdício da herança ali. Desperdiçou a herança, deu dinheiro para ele, a parte dele gastou tudo. Olha, não, ele não olha para isso, irmãos. Não olha para isso. Ele olha para quê? Ele olha para o que a pessoa, ela entendeu. A pessoa, ela se arrependeu. A pessoa, a semente frutificou. E essa pessoa segue adiante, irmãos. Segue adiante. Aí, você está na caminhada, você está ali batalhando, você está ali lutando, aí você erra. Aí vem o diabo e fala assim: você não tem mais jeito. Aí você pega e acredita. Olha que coisa, irmãos. Se aquele que se perdeu, aquele que foi embora, aquele que gastou tudo com as meretrizes, aquele que pecou, aquele que abriu mão, em determinado momento ele entendeu que existe um pai verdadeiro, que o pai é bom, que o pai... E ele volta. E ele tem chance, como que aquele que está na caminhada, como que aquele que é sincero diante de Deus, ele não tem, irmãos? Então o maligno ele é astuto. E ele vai investir contra a minha vida, ele vai investir contra a vida dos irmãos, e ele vai lançar dúvida em cada um de nós, irmãos. Vai lançar dúvida para quê? Para que cada um de nós venha desistir. Ele vem lançar dúvida: será que essa igreja é verdadeira mesmo? Será que isso está certo? Será que é dessa forma mesmo? Será que não pode ser desse jeito? Será que não pode ser daquele outro jeito? Será que aqueles fulano que prega tal coisa, será que eles não têm um pouco de razão, não? Irmãos, consulta a palavra. Consulta a palavra. Irmãos, não cansem de ler. Não cansem de ler. Não cansem de buscar, irmãos, por entendimento do Novo Testamento. É livre, irmãos. É livre. Pode ler o quanto quiser, irmãos. Não tem contraindicação, não tem jeito, não tem como você morrer lendo o Novo Testamento, irmãos. Não tem como. Quer ir lá no Antigo Testamento? Vai lá, lê lá o Antigo Testamento. Com a luz do Novo Testamento, vai lá no Antigo Testamento e entenda as coisas lá. Né, irmãos? Porque a luz do Novo Testamento esclarece as trevas lá do Antigo Testamento. Por isso que todo ser humano, ele deve começar a ler a Bíblia, né, irmãos? Pela luz, né? Na luz, para quê? Para ter entendimento, para poder ir para as trevas lá e saber, enxergar lá no meio daquelas trevas toda, o pinguinho de luz que tem lá, que é a palavra dos profetas que profetizavam da graça, profetizavam de Jesus. E aí a pessoa vai: essa profecia aqui, tá falando de Jesus mesmo. Tá falando de Jesus. Jesus mesmo confirmou isso daqui. O apóstolo Paulo, ele confirmou essa profecia. Essa profecia fala de Jesus. Olha, essa aqui também fala. No meio de todas aquelas trevas lá, vai ter bastante coisa ali que fala de Jesus, e é muito bom. É muito bom para a gente entender algumas coisas. Mas, irmãos, a pessoa que é sincera diante de Deus, a palavra, ela é pura, ela é verdadeira. E aqui no capítulo 16, no versículo 1 aqui, a parábola, irmãos, do mordomo infiel. Diz assim, capítulo 16, Lucas, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, esse mordomo aqui, né, irmãos, ele foi acusado de desperdiçar os bens do patrão dele lá. E ele, versículo 2, e ele chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondendo: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. Então, paga só metade do que você deve. Falou para um, né? Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80.
E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da onde, irmãos? Quem são os filhos da luz, irmãos? Somos nós. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de se achegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, as riquezas. Então, irmãos, esse mordomo infiel aqui, ele viu que ele gostava da mordomia, ele sabia que aquilo lá era importante para ele ao extremo, ele não podia ficar sem aquilo. E ele usou dos meios que ele tinha, para quê, irmãos? Para agradar aqueles que um dia poderia receber ele e ele manter essa mordomia. Então ele usou do quê? Usou da autoridade que ele ainda tinha, não é, irmãos? Chamou aqueles devedores e falou assim, ó, você deve quanto? 100? Então paga aqui, ó, paga 50. E você deve 100? Ó, paga 80. Vou dar um desconto para você, vou ser bonzinho para você. Porque ele sabia que um daqueles ia contratar ele depois. Porque ele foi bom, né, irmãos, para eles, né? Ele fez o que era bom para eles. E aí, irmãos, e nós? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar quais recursos, irmãos? Que recursos que nós temos? Esse mordomo infiel, ele tinha os recursos dele. E ele usou dos recursos que ele tinha nas mãos para poder manter a mordomia. O que nós granjeamos? O que nós esperamos, irmãos? Nós esperamos vida eterna. Nós esperamos eternidade com Jesus. O que nós vamos fazer para manter isso daí? Qual a força que nós vamos empregar? Qual a força que nós vamos empregar como homens e mulheres espirituais para poder ter isso daí? O que nós vamos fazer a partir de agora? Porque nós estamos em perigo em todo o tempo, irmãos. O diabo ele quer puxar rasteira em nós. O que nós vamos fazer a partir de agora para manter a nossa vida espiritual? Quais os recursos que nós temos? O que esse homem tinha que fazer para manter a mordomia? Ele tinha que roubar o patrão e ajudar os outros. E nós? O que nós temos que fazer para manter a nossa vida espiritual? Nós vamos tirar de Jesus? Não? Ou sim? O que nós vamos fazer? Vamos pegar os recursos de Jesus e vamos dar para quem, irmãos? Quais são os recursos de Jesus? O que Jesus coloca em nossas mãos? O que nós temos? Qual o poder que nós temos vindo de Jesus? Palavra. O que nós vamos fazer? Distribuir. Distribuir a palavra. Distribuir a palavra. Nós vamos viver a palavra. Nós vamos nos alimentar dessa palavra. Nós vamos usar o que temos, irmãos. O que nós temos é isso. O diabo quer puxar rasteira. Vamos confiar em Jesus. O mundo vem com sugestão. O mundo vem com ensinamento. O que nós vamos fazer? Rejeitar. Rejeitar o ensinamento do mundo. Vamos confiar na palavra. Vamos analisar nossa vida. Analisar nossa vida. Irmãos, Jesus dá recursos para nós. Jesus dá autoridade para nós. Nós não somos homens e mulheres que não temos entendimento. Nós temos entendimento da verdade. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós conhecemos o maligno. Nós sabemos a forma como o maligno opera, irmãos. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos lá o povo sendo tirado do Egito e levado para o deserto. Ali é o plano da condenação. É o plano, irmãos, o plano da maldição sobre a vida do ser humano ali, irmãos. Quer dizer, começou lá em Adão e Eva, né? E vai seguindo adiante. A gente vê ali o processo da condenação sobre a vida do homem e da mulher. E ali nós conseguimos enxergar o maligno operando ali de várias formas ali. E quando nós olhamos para hoje, irmãos, e nós vemos uma enfermidade, nós sabemos que de onde vem isso daí. Nós sabemos onde vem. O que nós vamos fazer? Ah, mas essa enfermidade é maior que a minha fé. Ah, mas isso aí eu não vou suportar. Irmãos, não é assim. Não é assim. Não é assim que o homem e a mulher espiritual enfrentam as coisas. Irmãos, nós temos que pedir a graça de Deus. Senhor, eu sei que a sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que eu venha vencer as fraquezas, que eu venha vencer a situação. Me ajude a seguir adiante. Irmãos, oração é isso, oração é para isso. Por que nós nos colocamos diante dele em oração? É pedindo da graça dele, é pedindo a ajuda dele, é intercedendo pelos irmãos, é intercedendo pela família, irmãos. É para que a palavra dele venha alcançar aqueles que hão de crer, venha alcançar aqueles que estão perdidos no mundo. Então, como que eu me mantenho? Como que eu mantenho a minha vida espiritual? É andando como Jesus andou. É andar fazendo o bem. O que é fazer o bem? É agradar a carne dos outros? Não, não. Fazer o bem é levar entendimento às pessoas, é levar alimento às pessoas. Tive fome, me deste de comer. O que nós vamos de comer? Palavra. Tive sede, me deste de beber. Qual é a água? Palavra. Estava preso, foi me visitar com o quê? Com a palavra. Não é, irmãos? Era estrangeiro. O que é o estrangeiro? A palavra. É palavra, irmãos. Palavra. E quando se fala em palavra, não é versículos somente, não é letra. É vivência, irmãos. Vivência. É vivendo a palavra. Deixa eu ver que hora que é aqui, irmãos. Porque nem com óculos eu estou enxergando lá.
É vivência da palavra, irmãos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós cremos. Aí a pessoa fala assim, tá vindo falar de Jesus, mas não crê em Jesus. Tá vindo falar de Jesus, mas tá aflito aí, ó. Tá passando por uma dificuldade, tá aflito, não é, irmãos? Então, a autoridade que Jesus teve é por conta da obediência, irmãos. E nós temos autoridade também pela obediência. Então não podemos servir a dois senhores. Esse homem aqui, ele era injusto, a palavra fala. Ele era injusto. Então ele se apegou à injustiça. Ele manteve o status dele ali com a injustiça. E nós vamos manter a nossa vida espiritual sendo justos, justificados por Jesus, seguindo adiante a cada dia. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça, poder, confiança, irmãos, a cada dia.